família, meu pai ou algum dos meus irmãos, que fosse um prefeito ou pelo menos um vereador da minha cidade, eu iria ficar muito feliz. Eu vou ter o privilégio de ter um irmão que vai ser o vereador. E essa família de José, esses irmãos de José, ia ter o privilégio de ter o seu irmão lá como governador do Egito, e eles tiveram inveja do seu irmão. E a partir daí, a vida de José passa a ser complicada, ele passa a ser perseguido, ele foi traído pelos seus irmãos arrumaram lá uma emboscada e jogaram ele. Primeiro os irmãos queriam matá-lo, até que Rubens se levantou e disse: não vamos fazer isso não. Mas jogaram José numa cova, e graças a Deus que não tinha água, segundo a Bíblia Sagrada. E aí José foi tirado dali da cova, levado pelos ismaelitas, vendido lá para o Egito, por um valor banal, insignificativo. Ele foi vendido por 20 moedas de prata apenas. Quando a gente faz essa conversão dessas 20 moedas de prata para os dias atuais, para reais, eu estive vendo as 20 moedas de prata correspondem a R$2.056. Olha só o valor da vida, olha só o valor de um ser humano. Vender o irmão por apenas 20 moedas de prata. Mas, diante de todas estas situações, Deus era com José. Isso é o que era importante. Deus era com José. E lá no Egito ele foi uma bênção. Ficou ali no Egito, era um jovem trabalhador, esforçado, até que chegou um outro momento em que José é caluniado pela esposa de Potifar. E ali ele vai para a prisão. Veja só, irmãos, um jovem, e acontecendo uma coisa em cima da outra da vida dele. E naquela época ali, José já tinha perdido a mãe. Ele já não tinha mais mãe, apenas o pai. Então nós podemos imaginar como seria a vida de José diante de tanta situação adversa que veio sobre a sua vida. E José então vai lá para a prisão. E lá na prisão, mais uma vez, o texto bíblico nos diz dessa maneira: o Senhor, porém, estava com José. E lá dentro ele é levantado. Dentro da prisão, José é levantado. E ele é líder daquele povo que estava ali. Em determinado momento, tinha 2 copeiros ali naquela prisão, e eles tiveram ali um sonho, e José pôde interpretar o sonho daqueles 2 copeiros. Então, os irmãos, observem como Deus usava José, tanto para sonhar com algo que ia acontecer lá na frente, como também para interpretar o sonho das pessoas. E José interpretou o sonho das 2 pessoas e aconteceu do jeito que José interpretou. Um acabou morrendo conforme a interpretação de José, e o outro foi liberto. E
passou quando ele estava lá no Egito. Aí Potifar terá um sonho e ninguém consegue interpretar aquele sonho. E já se passava 2 anos, e aí aquele copeiro se lembrou do pedido de José. Lembra de mim. Aleluia. E ele diz: olha, Potifar, lá na prisão tem José do Egito. E ele interpretou o sonho do jeito que a gente sonhou, aconteceu. E ele pode interpretar o seu sonho. E aí chama lá então José. E aí José, ele foi chamado. E é interessante nós notarmos que quando ele chegou lá no palácio do rei, ele não diz assim: olha, eu vim aqui interpretar o seu sonho. Eu vim, ele diz, não são de Deus as interpretações, contar-me o sonho. Então José não atribui a ele, não. De mim eu não tenho nada para oferecer, mas aquele que está sobre a minha vida vai interpretar o sonho, contar o sonho. E aí foi contado o sonho ali, daquelas vacas gordas, vacas magras, espiga mais recheada, outras espigas magras. E aí José disse para o rei: olha, o seu sonho é isso, vai haver 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Quando então ele recebe essa notícia de José, ele fala assim: esse homem, eu não posso deixar ele de lado. Esse homem, ele tem o Espírito de Deus na vida dele. Amém. Aleluia. E José então, ele é convocado para governar o Egito. 7 anos de fartura e 7 anos de fome. O que nós podemos aprender com José? Nós podemos aprender a resiliência. O que é resiliência? É a capacidade que você tem de estar no meio de uma adversidade e você manter-se firme, você não se abalar, você não titubear, você fica ali firme, sabendo que algo extraordinário vai acontecer na sua vida e que você vai vencer aquela adversidade. Isso é resiliência. E José demonstra resiliência. Ele é jogado na cova, ele é vendido, ele vai para a prisão, mas ele continua firme na presença de Deus. O que mais que nós podemos aprender com José? Uma fé inabalável. Às vezes, irmãos, acontecem coisas tão pequenas na nossa vida e que já abala a nossa fé, a nossa estrutura. A gente muitas das vezes começa a questionar a Deus: porque tudo isso tem acontecido comigo? José poderia ter questionado a Deus: eu fui jogado numa cova, eu fui vendido para o Egito, agora eu paro numa prisão de maneira injusta. Não! José não questiona Deus. José, ele permanece
que nós ficamos preocupados, será que vai dar certo, não dá, será que Deus está ouvindo, não está ouvindo, significa que está faltando fé em nós. Porque quando nós temos fé, o Salmo está dizendo, não se abala, mas permanece firme para sempre. E a fé de José foi uma fé inabalável. A cova não abalou José, a prisão não abalou José, nada disso. Ele permaneceu firme na presença de Deus. O que nós podemos aprender com José? A perseverança. Talvez José poderia desistir da sua caminhada, mas não, José foi perseverante. Cai aqui, levanta lá, cai lá, levanta aqui, e Deus vai atuando na vida dele, ele vai perseverando, porque ele também tinha um objetivo. E eu acredito que ao longo da trajetória, das coisas que foi acontecendo com José, chegou uma hora que ele próprio entendeu o sonho dele. Ele próprio entendeu o que Deus iria fazer com ele. Ele deveria ter pensado no sonho lá atrás, bom, o sol e a lua e as estrelas que são meus irmãos, vão prostrar diante de mim. Deus tem algo grande na minha vida. Aleluia! Irmãos, quando Deus tem algo grande na nossa vida, nós não precisamos de nos desesperar. Deixa as coisas acontecer, porque Deus é aquele que nos tira da cova e coloca no trono. Foi assim que ele fez com José, como nós iremos ver mais adiante. José foi uma pessoa perseverante, e José também foi uma pessoa que ele demonstrou ter esperança em Deus. Se tem uma coisa, irmãos, que nós não podemos perder nesse mundo, é a fé e a esperança. Essas duas coisas nós não podemos perder, fé e esperança. Esperança realmente de esperançar. Esperança realmente daquela que a palavra de Deus nos impulsiona a ter. Conforme diz lá no livro de Isaías, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu posso acreditar que em algum momento da vida de José, talvez ali na cova, talvez lá na prisão, a esperança dele era alimentada, porque ele focava suas esperanças na pessoa certa, em Deus. Aleluia. Isaías diz: os que esperam não é no rei, não é no Potifar, não é os que esperam nos governos, não é os que esperam nos seres humanos, não. Mas é os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Glória a Jesus. Quantas vezes, irmãos,
E Deus exalta José através do próprio homem. Deus é que coloca no coração de Potifar o que ele deve fazer. E olha que bonito, irmãos, a expressão de Potifar, quando ele contrata, quando ele coloca José para ocupar o trono do governo. Olha o que ele diz: poderíamos acaso achar homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Tu serás o meu administrador, e a teu mando se governará todo o meu povo. Somente no trono serei maior que tu. Talvez, irmãos, só fazendo analogia, não é isso? Somente no trono eu serei maior que tu. E Deus é maior do que todos nós, inclusive do que o próprio Potifar. E aí, irmãos, eu já vi várias palestras sobre liderança, e quando se fala em liderança, se fala em José do Egito. Durante aqueles 7 anos que teve de fartura, José foi ajuizado, conforme diz o rei. Ele guardou, deixou o celeiro abastecido, porque sabia que haveria 7 anos de seca. Então teria que ter alimentação para vencer os 7 anos de seca. E pelo que nós vemos, irmãos, na história bíblica, os 7 anos de fartura ele guarda, e nos 7 anos de fome, veio pessoas de vários lugares buscar alimentos ali no Egito, e todas as pessoas foram abastecidas, foram salvas da fome por causa de um homem, José do Egito. Homem cheio de sabedoria e da graça de Deus para poder administrar tudo aquilo ali. E outra coisa que nós encontramos de interessante é que quando veio a família de José para buscar o alimento ali no Egito, aí José, ele reconhece, ou seus irmãos reconhecem José, e José reconhece seus irmãos. E nesse encontro ali nós vemos em 3 momentos da Bíblia, quando José, ele vê os seus irmãos, a Bíblia diz que as entranhas de José o comoveram, e a Bíblia diz que José chorou. E ali, irmãos, mediante a tudo aquilo que os irmãos de José fizeram com ele, José perdoou os seus irmãos. Ele também tinha um coração bom, perdoou os seus irmãos e contou para os seus irmãos sobre o descorrer de tudo aquilo, que Deus estava no controle. José ainda acalmou os seus irmãos: olha, não fique assim não. Tudo o que aconteceu, Deus permitiu. E Deus transformou o mal em bem. É isso, irmãos, que Deus faz. Ele transforma situações adversas em bênção. E é por isso que nós precisamos
silêncio, esperar no Senhor, não ficar murmurando, não ficar questionando a Deus quando as adversidades vierem, como veio com José. Fique em silêncio. Aleluia. Há ensinamento nisso. Como é que nós vemos a crise? Tem pessoas que ele vê a crise como crise mesmo, como desespero, mas tem pessoas que vê crise como oportunidade. O doutor Laí mesmo, no livro Sucesso Não Ocorre Por Acaso, ele usa a palavra crise, e aí ele fala, corta o S, para ver o que fica. E se você pegar a palavra crise e cortar o S e deixar o E para trás, vai estar dizendo assim, crie dinheiro. Ou seja, dentro da crise, se você vê como uma oportunidade, assim será. Vocês lembram da pandemia que teve? Foi uma crise mundial, mas para muitas pessoas foi oportunidade. Quantos serviços domésticos saíram de pessoas que se reinventaram e começaram a ganhar muito dinheiro em cima de uma crise? Então, como que a gente vê as coisas? Então, amados irmãos, assim conforme foi na vida de José, que nós possamos, nesta noite, aprender com José, a ficar em silêncio na hora que vier essa adversidade. Fique em silêncio, como diz o hino, Deus está trabalhando. Nós aprendemos com José fé, confiança em Deus, integridade, perdão, responsabilidade e humildade. José também era uma pessoa humilde. E por fim nós aprendemos com José sobre liderança. Oxalá que nós possamos incorporar nas nossas vidas essas qualidades magníficas que José do Egito teve e aplicar no nosso dia a dia para nós vivermos firme na presença do nosso Deus. Lembre-se, irmãos, Deus é aquele que tem a capacidade de tirar a pessoa lá da cova e colocar lá no trono. Assim ele fez com José. E assim ele faz com todos aqueles que esperam no Senhor. Que Deus abençoe grandemente cada um de nós, que tenhamos uma semana de paz, feliz, guardado nas mãos de Deus. Vamos continuar a nossa caminhada, firme na rocha, esperando sempre naquele que tudo pode.